Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 7 e meditar nele, amém? Vamos orar. Eu peço sempre que vocês leiam o capítulo antes de ouvir esse áudio. Vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento, pedindo a Ele que fale conosco através da sua palavra. Pai querido, graças te damos por mais um dia de vida. Graças te damos pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra e meditar nela a qualquer hora do dia ou da noite. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas. Pai querido, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil, Pai, para que coloquemos a tua palavra em prática. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra, que a gente receba a tua palavra com o coração aberto e que ela frutifique, Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 7 do livro de Juízes nos mostra um princípio surpreendente. Deus não precisa de grandes números ou de estratégias humanas para garantir a vitória. Ele escolhe Gideão já inseguro e reduz seu exército a um pequeno grupo de 300 homens para derrotar um exército inimaginavelmente maior. Essa passagem, ela nos ensina que a verdadeira vitória não vem da nossa força, mas da confiança na soberania e no poder de Deus. Gideão já estava lutando contra seus medos e inseguranças, mas Deus tinha mais um desafio para ele. Com um exército de 32 mil homens contra um inimigo incontável, Deus faz algo inesperado. Diz que o exército é grande demais. Isso porque se Israel vencesse com essa quantidade de soldados, poderia se gabar, achando que a vitória veio da força deles. Então, Deus manda Gideão reduzir o número de soldados. Primeiro, qualquer um que estivesse com medo deveria ir embora. E 22 mil homens saíram. Mas ainda eram 10 mil e Deus disse que ainda eram muitos. Então, ele manda um teste no rio. Quem bebesse a água como um cão, levando a mão à boca, ficaria. E quem se ajoelhasse para beber seria dispensado. No fim, sobraram apenas 300 homens. Humanamente falando, irmãos, isso era um suicídio militar. Mas Deus queria mostrar que a vitória seria dele, não das habilidades dos soldados. Mesmo depois de tudo, Deus sabia que Gideão ainda estava com medo. Então ele diz: se ainda tens receio, desce ao acampamento e ouve o que dizem. Gideão obedece e ouve um soldado midianita contando um sonho sobre um pão de cevada que rolava e derrubava a tenda do exército. E outro soldado, ele interpreta esse sonho e diz assim: e isso é a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Isso fortaleceu Gideão, a fé de Gideão. Ele adora a Deus e volta para liderar seus 300 homens na batalha. Deus usou até mesmo os inimigos para confirmar sua promessa. Gideão então divide os 300 homens em 3 grupos e entrega a cada um uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Nenhuma arma, apenas instrumentos de som e luz. Ao sinal, eles quebram os cântaros, fazem barulho e gritam: pelo Senhor e por Gideão.
O barulho e a luz no meio da noite deixam os midianitas em pânico. Eles começam a atacar uns aos outros e fogem em desespero. Deus faz com que o próprio inimigo se destrua. A história de Gideão, meus irmãos, nos ensina que Deus frequentemente nos coloca em situações onde não há chance de vitória humana, para que possamos depender inteiramente dele. Quando Deus reduziu o exército de Gideão, ele estava mostrando que a força de Israel não vinha de sua quantidade, mas vinha do Senhor. A fé de Gideão foi fortalecida no processo e ele aprendeu que a obediência a Deus sempre leva à vitória, mesmo quando tudo parece impossível. Muitas vezes, irmãos, queremos ver grandes recursos antes de confiar em Deus. Mas ele nos ensina que não precisamos de números ou forças humanas para cumprir os seus propósitos. O que importa é a dependência nele. Quando Deus nos coloca em situações difíceis, é para que aprendamos a confiar mais nele do que em nós mesmos. A vitória não depende do tamanho do nosso exército, mas da grandeza do nosso Deus. Que maravilha, né? E trazendo esse capítulo para os nossos dias, capítulo 7, a história de Gideão nos lembra que a vitória não depende da nossa força, mas da intervenção de Deus. Assim como Gideão e seus 300 homens enfrentaram um inimigo avassalador, muitas vezes nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis em nossa vida diária. No entanto, irmãos, a chave para a vitória não está em nossa habilidade, mas em nossa fé em Deus. Quando confiamos nele e buscamos sua orientação, ele pode nos conduzir à vitória. Além disso, a história de Gideão enfatiza a importância da obediência a Deus. Gideão e seus homens seguiram corajosamente as instruções de Deus, mesmo quando as estratégias pareciam ilógicas. Isso nos lembra que obedecer a Deus muitas vezes nos leva a caminhos que podem parecer contrários à lógica humana, mas que são parte do plano de Deus para a nossa vida. Nos dias atuais, nos dias de hoje, devemos estar dispostos a ouvir e a obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso nos leva a decisões e ações que desafiam as convenções do mundo. Outro aspecto relevante nesse capítulo é a importância da unidade e da cooperação. Gideão e seus 300 homens agiram em perfeita sincronia, executando a estratégia de Deus com determinação e coragem. Isso destaca a necessidade de os indivíduos trabalharem juntos em harmonia para alcançar as metas comuns. Nos nossos dias, a colaboração e a unidade são fundamentais para superar os desafios e alcançar os objetivos que enfrentamos em nossa sociedade e em nossa comunidade. A história de Gideão nos lembra que Deus muitas vezes trabalha de maneira inesperada e surpreendente. A estratégia de Deus inspirada, a estratégia divinamente inspirada de Gideão, que envolveu tochas, cântaros e trombetas, eram incomum e improvável. No entanto, foi eficaz e eficiente. Da mesma forma, irmãos, em nossas vidas, devemos estar abertos a aceitar que Deus pode usar meios inesperados para realizar seus propósitos. Às vezes, as soluções para os nossos problemas
podem vir de fontes que nunca imaginamos. Esse capítulo também tem um aspecto espiritual profundo. Os midianitas representam as forças do mal e da opressão que frequentemente lutam contra o povo de Deus. A vitória de Gideão sobre eles simboliza a libertação espiritual que Deus oferece ao seu povo. Nos dias de hoje, enfrentamos desafios espirituais, tentações e oposição espiritual em nossas vidas. A história de Gideão nos lembra, irmãos, que com fé, obediência e confiança em Deus, podemos sim superar esses obstáculos espirituais e viver uma vida de liberdade espiritual. Resumindo, irmãos, o capítulo 7, a história de Gideão nesse capítulo, é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para os nossos dias. Ela nos ensina que a vitória vem por meio da fé, por meio da obediência e por meio da confiança em Deus, independentemente dos desafios que enfrentamos. Nos lembra da importância da unidade, da disposição para seguir a liderança de Deus e da capacidade de reconhecer a mão de Deus nas circunstâncias aparentemente impossíveis. Portanto, irmãos, que possamos aplicar essas lições em nossas próprias vidas e enfrentar os desafios dos nossos dias com a mesma fé e coragem que Gideão demonstrou em sua jornada. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos, por esse capítulo tremendo. Vamos orar, agradecendo ao Senhor essa meditação e essa reflexão. Oremos, Senhor Deus. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos conceda discernimento e clareza em nossas escolhas, para que possamos reconhecer sempre, Pai, a sua direção em nossas vidas, assim como Gideão fez. Pai, nos capacite a seguir a tua vontade em nossa jornada espiritual, que possamos confiar somente em ti e agir com coragem, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias à lógica humana. Eu oro, Senhor, por unidade e harmonia entre os crentes e em nossas igrejas e comunidades, para que nós possamos trabalhar juntos de forma eficaz na busca da vontade do Senhor e na superação, Pai amado, dos desafios que enfrentamos. Senhor, obrigado. Obrigada porque Tu és a nossa força. Nos ensina, Pai querido, a confiar em Ti, mesmo quando os recursos parecem insuficientes e a situação parece impossível. Que possamos, Pai amado, depender de Ti, obedecer a Tua voz e ver a Tua vitória em nossas vidas. Que toda a glória seja sempre Tua. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um.